Voltamos então com invertebrados. Os equinodermos. Esse termo, equinodermo, está relacionado ao quê? Equino são espinhos, dermo, pele. Então são os animais que têm espinhos na pele. Temos alguns exemplos aqui. O asteroide, que é a estrela do mar. De repente não dá para visualizar bem essa questão dos espinhos na pele. Holoturoide, que é o pepino do mar. Ué, pepino do mar? Mas pepino não é nome de vegetal? É porque ele tem o aspecto de um pepino, né? O formato de um pepino. Por isso que ele levou esse nome, mas ele é um animal, ok? E o Ophiuroide parece a estrela do mar, mas os braços, eles são mais finos. Então, tem diferença na anatomia, tem diferença no funcionamento deles. Logo, eles fazem parte de um outro grupo. O que não foi sinalizado aqui, que também faz parte desse grupo, são os ouriços do mar. O ouriço dá para realmente a gente ter essa noção exata do nome do grupo, que é equinodermo, que são espinhos na pele. E aí nós vamos à estrela do mar, o nosso primeiro caso aqui. No caso da estrela do mar, assim como vai ocorrer com todos os equinodermos, nós temos um complexo sistema hidrovascular. O que significa um sistema hidrovascular? Os equinodermos, tanto os asteroides como os outros, eles utilizam o quê? Eles utilizam a água circulando por dentro dele para quê? Para poder fazer com que ele realize a digestão, a respiração, a excreção, todos esses fenômenos, o movimento, a estrela do mar conseguir se movimentar, todos esses movimentos estão relacionados ao sistema ambulacrário. Esse nome, sistema ambulacrário, é o nome dado por todo esse complexo. Então nós temos sempre aqui, ó, pé ambulacrário, porque faz parte do sistema ambulacrário, esse nome aqui, tá? Sistema ambulacrário, o pé ambulacrário é um dos elementos que faz parte do sistema ambulacrário. Então, o sistema ambulacrário, reforçando, ele está relacionado à digestão, à respiração, à excreção, ao movimento e à captura de alimento, ok? Só esse sistema hidrovascular, ou seja, a água, conforme vai circulando, quem já teve, né, a possibilidade de visualizar uma estrela do mar ainda viva, que é muito emocionante, eu já tive essa oportunidade quando eu fiz um estudo de campo, e aí nós fomos observar, nós coletamos e tal. Quando você pega essa estrela e vira, tem várias coisinhas assim se movimentando, é muito lindo, muito bonito mesmo, é bem interessante. Então quando você vira a estrela do mar, tem vários pés, e assim mesmo, os pezinhos, tá vendo como é que eles estão aqui organizados? Por quê? Faz parte do movimento, porque ela vai se movimentando assim, ó, no fundo do mar, ok? Então, nós temos aqui algumas estruturas que vão fazer parte desse sistema ambulacrário. O canal radial, as ampolas, o pé ambulacrário, o canal circular, todos esses elementos estão fazendo parte do sistema ambulacrário. Então ela tem a capacidade de respirar, porque a água vai passando por dentro dela. Ela tem a capacidade de excretar, porque todos os resíduos que ela produz vai passando por dentro dela essa água e vai retirando. Ela consegue se movimentar porque ela vai expulsando essa água. Bem legal que a água entra, ok? Por esses canais, e aí efetivamente movimenta os pés ambulacrários. Então nós percebemos aqui, bem no meio da estrela do mar, que eu tenho a questão dos estômagos dela. Tem até 2 tipos de estômago. O legal da estrela do mar é que ela tem uma grande capacidade de regeneração. É mais um exemplo de grande capacidade de regeneração. Nós vimos onde? Lá na planária, lembra? Na classe tubelária. A planária tem uma boa capacidade. Só que a estrela do mar, eles descobriram de uma forma um pouco desagradável. O que aconteceu? Tinha um local que os pescadores eles estavam tendo problema com as estrelas do mar. Elas estavam se alimentando das ostras locais, porque elas abrem a ostra e se alimentam do animal que está lá dentro, porque é um animal
mole, não é isso? A ostra não faz parte do molusco? Tem aquelas duas valvas, que são as conchas, mas a estrela do mar consegue abrir. Aí ela abre e, efetivamente, ela consegue raspar lá dentro. Ela, inclusive, na boca, não está sinalizado aqui, mas na boca ela tem um equipamento, um aparelho, vamos dizer assim, chamado lanterna de Aristóteles. Então, de novo, na boca, né? Muitos equinodermos têm o equipamento denominado lanterna de Aristóteles. Ele serve para raspar, ok? E aí, no caso, como eu estava antes comentando, os pescadores e tal, essas pessoas que trabalhavam do cultivo das pérolas numa dada região, eles identificaram o quê? Tinha bastante estrela do mar na região e essas estrelas estavam fazendo o quê? Abria a ostra, ingeria um invertebrado, um molusco, e aí o bivalve, e aí o que acontecia? Era uma quantidade menor de pérolas que eles iriam coletar. Então qual foi a grande ideia? A grande ideia: vamos matar essas estrelas do mar. Pegaram as estrelas, vários pescadores fizeram isso. Pegaram as estrelas, imagina aqui, olha a cena, e cortaram, vamos cortar ela, vamos cortar. E cortaram, pegaram com o facão, tá, corta isso aí que a gente tem que acabar com esse problema. Só que cada pedaço desse, na realidade, cada braço que você cortar, regenera outro. Então imagina, se eles coletaram 100, vamos botar, né? Porque se eles coletaram 100 e cortaram em 3 partes, só aí eles já multiplicaram por 300 o problema. Ou seja, multiplicaram por 3. Se ele tinha um problema, multiplicou por 3. Se eles cortaram mais, multiplicou por mais. Então, isso foi um caso, um evento de uma região que eles comprovaram. Às vezes é muito legal a ciência, que ela ocorre, as grandes descobertas, muitas vezes ocorrem de modo aleatório, né? Então, essa situação foi um caso específico numa área, e essa dificuldade que esses pescadores estavam tendo com as estrelas do mar, que estavam ingerindo as ostras, e por conta disso eles estavam cultivando cada vez menos pérolas, eles tinham muito menos pérolas para coletar, na realidade, eles não cultivavam, eles coletavam, foram cortar a estrela do mar, multiplicou. Por que eu falei dessa situação? Contei esse relato para enfatizar que a estrela do mar tem a capacidade de regeneração, ok? Voltando aqui, nós temos a glândula digestiva. Então, apesar de eu ter o estômago aqui no meio e tal, ela tem glândulas que facilitam a digestão dela, auxiliam essa digestão. Até porque o bivalve, quem já comeu mexilhão, né, sabe que é uma estrutura que, apesar de ser um pouco gelatinosa e ser mole, é necessário, né? No nosso caso, muitos engolem direto, porque o estômago libera uma grande quantidade de suco gástrico. Alguns, né, efetivamente utilizam de outra forma, fazendo cozimento e tal. Então vamos lá, pepino do mar. O pepino do mar, ele é muito interessante, ok? O pepino do mar, quando ele se sente ameaçado, imagina, você tá lá, mergulhou. Isso é interessante porque eu já vi em provas também. Às vezes, eu vou contando umas histórias, mas é porque perguntam muito isso em concurso. E aí parece que, aula de biologia, né? É exótica, vamos dizer assim. Mas é um modo mais tranquilo para a gente visualizar algumas coisas. Então vamos ao pepino. Você mergulhou e tal, tá fazendo coleta, coletou uma estrela do mar, vou levar esse aqui, achei bonitinho, vou levar ele. Quando você se aproximar do pepino do mar, se ele se sentir agredido, vamos olhar aqui, vamos olhar a estrutura dele. Olha o estômago dele aqui, ó. Estômago. Olha o intestino. Tá vendo isso tudo aqui é intestino? Tudo isso aqui é intestino? Olha quanto intestino. Tem uma coisa que ele tem bastante é intestino. Estômago e intestino. Ele eviscera estômago e intestinos. O que é eviscerar? Ele cospe. Então vai sair por aqui todo o estômago e intestino dele. Que coisa nojenta isso. Imagina, você tá passeando, tá andando por aí, vê alguém te agredir e tu vomita o estômago em cima dela. É isso aí que ele faz.
Pepino do mar tem essa... Se a pessoa tu joga o estômago e seus intestinos, nós não temos essa capacidade, mas o pepino do mar tem. E por que isso pode ser interessante ao pepino do mar? Porque quando ele lança o estômago e os intestinos, geralmente é por conta de estar sendo agredido por predadores. Aí o predador fica ali comendo o estômago e o intestino, ele foge e ele fica um período sem se alimentar até refazer o estômago dele e os intestinos dele. Assim como a estrela do mar tem a capacidade de regenerar as suas partes do corpo, ele tem a capacidade de regenerar o estômago dele e os intestinos. E aí vamos nós ver aqui bonitinho. Então, só lembrando, ele tem a capacidade de evisceração das estruturas internas, principalmente estômago e intestino, numa situação de predatismo. E nós temos aqui o pepino, apesar dele ter esse corpo alongado, enfatizando, ó, zona interambulacral, zona de pés ambulacrais. Ele também utiliza o sistema ambulacrário, ó, os pés ambulacrais, que são esses aqui, por conta, né, de circulação de água. No caso do pepino, nós vamos ver que está mais relacionado a movimento, excreção, né, e respiração. Por que a gente consegue visualizar que facilita isso? Porque com a circulação de água aqui dentro, vai passar pela árvore respiratória, né, e vai facilitar isso. E nós temos aqui as vesículas de Poli, o canal pétreo, todas as faixas musculares longitudinais, todas essas estruturas estão relacionadas ao sistema ambulacrário. Gônada, sempre lembrando, é a estrutura responsável pela produção de gametas. E os ofiuroides, nós temos aqui a serpente marinha, né? É dado esse nome porque ela se movimenta toda, ela não tem um movimento mais sincronizado como o da estrela do mar, ela é meio, agitada, vamos dizer assim. Por isso foi dado esse nome vulgar de serpentes do mar, ok? E aí, novamente, nós esbarramos no sistema ambulacrário, com as vesículas de Poli, o canal radial, a placa madrepórica, canal pétrico e o canal circular. Todas essas estruturas responsáveis para quê? Para a entrada de água, que vai servir para alimentação, para excreção, para digestão, para respiração, para tudo, ok? Então, inclusive para o movimento desse organismo. Então, esse sistema ambulacrário, ele está presente em todas essas situações. E lembrando que na boca desses organismos tem a lanterna de Aristóteles, de alguns deles, não todos, óbvio. E essa lanterna de Aristóteles é importante para eles rasparem o alimento. Então, por hoje, fechamos mais uma aulinha de biologia. Então, eu desejo a vocês bons estudos.